E aí, pessoal, beleza? Bom, esta peça que vocês estão vendo aqui, quem aí é dono de motor AP, né, principalmente os 2.0 injetado, também está presente em outros motores, tá? Mas é comum ser encontrado no AP, um 2.0 injetado. E não sabe o que é isso, tá? Para quem não sabe, este aqui é o famoso MAF, tá? Sensor MAF é esse aqui parece, né, é muito grande, mas algumas pessoas entendem como sensor MAF uma pecinha pequena. Realmente, em alguns modelos mais modernos, tem o sensor MAF pequenininho, esse tamanho, tá? Mas por que esse aqui é grande? Qual é a diferença? Né? Alguns aí podem estar vendo esse vídeo e me corrigindo. Não, esse daí não é um sensor MAF, esse daí é um atuador de fluxo de ar, controlador de fluxo de ar. Tá? No geral, o sensor MAF, a função dele é monitorar o fluxo de ar. Tá? Existem diversos modelos, variam de modelo para modelo, mas no geral o que mais é visto aí é aquele sensor MAF pequenininho, né? A função dele é apenas monitorar o fluxo de ar através de dois fios, né, que conhecemos como fio frio e fio quente. Então, o fio frio, ele são dois termistores, não são fios, tá? São dois termistores, são resistores que variam a sua resistência de acordo com a temperatura, ok? Mas no caso do sensor MAF, um deles é apenas um termistor, ele está ali apenas para monitorar a temperatura do ar que está entrando, temperatura do ar ambiente, e o outro é um termistor que, além da função de monitorar a temperatura, ele também aquece. Então, ele é um resistor, tem a função do resistor que é que quando então submetemos uma resistência a uma determinada corrente, nós aumentamos a sua temperatura, né? E ao mesmo tempo ele tem a função de termistor, que é de monitorar essa temperatura. Então ele monitora a própria temperatura e ao mesmo tempo aquece. No geral, o MAF ele tem esses dois fios, né? Esses dois, o fio frio e o fio quente. Então o fio frio monitora a temperatura do ar que está entrando, do ar ambiente, tá? E o fio quente ele aquece, tá? O fio quente ele tem que aquecer a uma temperatura maior do que a do ar frio, tá? Que é do fio frio. Então, o fio frio manda a temperatura do ar ambiente, do ar que está entrando lá para o módulo, e o módulo tem a função de fazer com que o fio quente aqueça uma determinada temperatura acima do ar que está entrando. Vamos supor 100 graus. Então, se o ar atmosférico está a 35 graus, exemplo, o fio quente tem que aquecer a 135 graus, tá? Então, quanto maior o fluxo de ar passando por esse fio quente, a temperatura dele tende a cair, né? Porque o ar vai resfriar esse fio quente. Através do termistor no fio quente, o módulo sabe que o fio quente está diminuindo a sua temperatura. Então o módulo vai mandar mais corrente, aumentar o fluxo de corrente nesse fio, fazendo com que a temperatura dele se eleve e sempre esteja 100 graus acima do fio frio, tá? Ou seja, da temperatura ambiente. Através dessa variação, o módulo, através ali de uma biblioteca, né, que tem internamente dele, ali na parte de firmware dele, através disso, ele sabe o fluxo de ar que está entrando. Então é assim que ele controla o fluxo de ar, tá? Neste caso aqui não. Neste caso ele é mais mecânico e analógico, tá? Ele funciona de uma forma mecânica através de sinais elétricos analógicos, tá bom? Por isso que ele é grande desse jeito aqui, tá? Ele mede a temperatura do ar que entra, tá? Mas o fluxo do ar é de forma mecânica, tá? Então eu tirei essa tampinha aqui, tá? Quem tinha medo de tirar isso aqui, ele é apenas colado com um silicone, tá? Só para não entrar água dentro. E aqui está todo o mecanismo, tá? O que a gente pode observar aqui? Vou tentar chegar aqui mais perto. Tá, deixar uma luz mais próxima aqui, tá? Eu não tô com o flash ligado porque... deixa assim. Porque o flash do celular, essa câmera é muito ruim
e ela acaba não focando, fica aquele brilho, né? Então não dá para enxergar nada. Bom, então este sensor, todo esse circuito aqui é o sensor de fluxo, tá? Ele que mede o fluxo de ar, o volume de ar que está entrando para dentro do motor para ser admitido, tá? E reparem que aqui, ó, eu tenho um resistor, tá? É como se fosse um potenciômetro. Quem já viu o potenciômetro aberto sabe que é parecido. Então aqui eu tenho um canal, né? Uma linha ou uma trilha resistiva, tá bom? Aqui eu tenho o meu resistor, ó. Veja que o movimento é parecido, olha, tá? E o que vai movimentar esse resistor é justamente uma borboleta que tem aqui dentro, tá bom? Deixa eu medir aqui que melhor. Então, veja que eu tenho então uma borboleta, conforme eu mexo aqui, ó, eu atuo lá dentro, tá bom? Mas o que vai então fazer com que esse potenciômetro atue, tá? É o fluxo de ar, tá? Então, o fluxo de ar ele vai entrar por aqui, vai empurrar, né, essa borboleta e vai atuar no potenciômetro aqui. A variação de tensão nesse potenciômetro, então, através dessa variação, o sinal vai lá para o módulo sabe o fluxo de ar que está entrando. Vamos supor que está variando aqui a tensão de 5 volts normalmente, tá? Esse aqui eu não sei, nunca fiz o teste para saber, mas vamos usar como exemplo no geral 5 volts. Mas por tratar de um potenciômetro pode ser 12 volts também. Então, vamos supor 12 volts. Tá? Aqui está zero. Tá? Aqui é quando o motor está desligado, ele tem que ficar nessa posição aqui, tá? Zero. O motor ligou, marcha lenta, mais ou menos no meio. Mais ou menos, vamos supor 12 volts, então mais ou menos 6 volts está indo para o módulo. Então, através vai chegar essa informação de 6 volts lá para o módulo. Tá? O módulo não vai ler os 6 volts, porque o processador trabalha de 0 a 5. Então, esses 6 volts, esses 12 volts vão ser convertidos em 5 volts lá no módulo. Tá? Então, vamos supor, aqui está indo 6 volts para o módulo está recebendo, tá? Essa tensão está sendo tratada e está recebendo 2.5. 2.5 não, 3 volts, tá? Recebendo lá 3 volts. Então, aqui está mandando 6, o módulo está recebendo 3 volts. Então, através lá da biblioteca, ele vai pegar essa tensão e vai comparar lá com a biblioteca para saber qual é o fluxo de ar correspondente, o volume de ar correspondente a 3 volts, tá? Então é assim que ele sabe. Então, quando ele está aberto no máximo, ele sabe que está entrando fluxo de ar máximo. Dessa forma, juntamente com o, esse sinal é mandado lá para o módulo sabe a quantidade de ar que está entrando pela borboleta, sendo admitido pelo coletor, tá? Assim ele sabe quanto de combustível ele injeta, tá? Assim mantendo mistura rica ou pobre juntamente ali com a sonda lambda, tá? Por que ele tem isso aqui? Tá? No meu caso, eu tenho um Versalis. Eu reparei que o TBI dele não tem sensor de rotação. Eu não tenho sensor de rotação, aquele que mede a abertura e o fechamento da borboleta, tá? Alguns carros têm isso, tá? Neste caso, então, é dessa forma que ele atua. Alguns motores têm este sensor MAF junto com o sensor da borboleta, atuam os dois juntos, mas no Versailles só tem o MAF, tá? Então é ele que manda o sinal do fluxo de ar lá para a central, tá? O Versailles não tem, pelo menos o meu Versailles, o guia, eu procurei, olhei o TBI, estudei, todo o TBI dele não tem sensor de borboleta, tá? Aquele que mede a abertura e o fechamento da borboleta da aceleração. Não tem. Então, ele mede o fluxo de ar através desse dispositivo aqui, tá? Aqui na ponta, na entrada, tá? Ele tem também um termistor aqui, esse seria o frio, que monitora a temperatura do ar que está entrando e manda lá para a central. Dessa forma, ele sabe que se o ar está muito frio, significa que que está frio, está muito frio, e quando o motor admite um ar muito frio, aumenta, né, a dificuldade para o combustível entrar em combustão e tudo mais, tá? Então ele monitora aqui. Então o ar está muito frio. Então a injeção sabe que o módulo sabe que tem que injetar mais combustível para o motor pegar mais facilmente. Então através do fluxo de ar, ou seja, do volume de ar que está entrando e da temperatura, o módulo sabe quanto de combustível enviar para o motor, tá? Injetar lá dentro dos cilindros, beleza? É para isso que serve.
tá? O que acontece quando esse componente está descalibrado ou não está funcionando? Primeiro, o motor não vai pegar, tá? Segundo, se ele estiver descalibrado, o motor vai variar a lenta, porque é isso aqui que é através das informações deste sensor, né, deste dispositivo, que o módulo sabe quanto de combustível enviar. Então, se ele estiver mandando informação errada, o módulo pode enviar mais, pode injetar mais combustível, deixando a mistura muito rica com pouco oxigênio, ou enviar menos combustível, vai estar entrando muito oxigênio por pouco combustível, uma mistura pobre. Dessa forma, variando a lenta, ou deixando o carro muito acelerado, ou deixando ele ou fazendo com que ele morra, né? Ligou o carro, ele liga, mas já apaga, tá? Se não estiver funcionando mesmo, o módulo de injeção não vai nem injetar combustível, o carro não vai pegar. Tá? Então, este é o componente importante para que o motor funcione bem certinho. Tá? Então, ele vai estar sempre atuando, tanto em marcha lenta, quanto em rodovia, rodando com o carro, em alta aceleração. É ele que comanda tudo, que controla esse fluxo de ar. Tá? E ele demanda de uma calibragem. Tá? Varia de acordo de motor para motor, então não adianta eu falar para vocês é essa calibragem que vai dar certo no teu motor. Não é isso, tá? Depende de muita coisa. Mas o que é essa calibragem? É basicamente a resistência da mola, tá? Ou seja, a força que o vento tem que, o oxigênio, o ar tem que exceder para empurrar esta. Ah, nossa senhora, fugiu o nome da cabeça, né? Borboleta, vamos chamar de borboleta, né? Então, o que controla a resistência desta mola, né, que dá pressão nessa borboleta, é justamente esta peça aqui, ó, tipo uma engrenagem, tá? Então é aqui que eu controlo a pressão desta mola aqui. Então vamos supor que se eu apertar a pressão da mola, eu vou estar aumentando a força desta borboleta. Então o vento tem que entrar com mais força aqui para empurrar essa borboleta, tá? Então o certo o motor não está ligando, dê uma ajustada aqui, vai até o motor ligar, tá? Isso se você já monitorou tudo, tá tudo certo, só aqui que não monitorou, tá? O módulo, normalmente com o scanner, ele já vai dizer que o problema está aqui, tá? Não sempre, não significa que sempre que o módulo acusar que o problema está no, no sensor aqui, que significa que seja, tá? Tem que ver outras coisas aí também. Tem uma caixa aqui de filtro, ver se o filtro não está entupido, ver se a entrada de ar não está entupida, tá? Ver se não tem, depois dessa mangueira, tá? Ver se não tem um escape de ar, vamos dizer assim, conector, que ver se está tudo certo, ter certeza que está tudo certo para daí vir fazer o diagnóstico aqui, tá? Porque se depois, então aqui é a saída de ar, que vai lá pro coletor, né? Vai pro corpo de borboleta, vai sair aqui. Se aqui tiver furado, o ar que entrar aqui vai estar vazando. Então vai estar medindo um fluxo de ar aqui, o sensor vai estar medindo o fluxo de ar, porém o ar que está saindo para cá vai estar escapando. O fluxo de ar que vai estar indo lá para a borboleta, para o coletor de emissão, vai ser menor. Então aí eu vou ter uma mistura rica, porque o sensor aqui vai estar medindo um fluxo de ar maior, o módulo vai estar injetando combustível para aquele fluxo de ar, mas o fluxo de ar que está chegando até o corpo de borboleta lá para a admissão está escapando. Então está chegando um fluxo menor, uma pressão de ar menor. Isso vai fazer com que a mistura fique pobre, tá? Fique rica, porque vai ter pouco combustível lá dentro e o módulo vai estar injetando mais combustível, fazendo com que o motor ele ou fique muito acelerado ou, dependendo, né, da ocasião, acabe consumindo muito combustível, porque vai estar injetando mais combustível, sendo que o fluxo de ar é menor. Tá? Isso aí interfere muito na calibração do motor. Tá bom? Então, um dos sintomas que pode ocasionar aí no sensor MAF, tá? Então a calibração ela é feita por aqui, como eu disse, tá? Aqui o resistorzinho aqui também, se eu não me engano, ele tem uma calibração, tá? Eu não sei exatamente qual que é, tá? Mas aqui eu tenho uma engrenagem, então quer dizer que eu consigo controlar o ângulo aqui, tá? Eu não vou fazer isso vou ver um dia se eu acho um defeito, isso aqui é do meu carro, só para mim mostrar para vocês. Porque acontece no caso, né, do movimentação